Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, Kisei Eliyahu, é a cadeira do Eliyahu Hanavi que nós trazemos para o Brit Milá. E a aula de hoje é porque a cadeira do Eliyahu Hanavi, tá bonita essa, hein? Hã? Dá até vontade de sentar nela, né? Mas essa cadeira ficou perpetuada na tradição judaica. Por quê? Qual a relação de Eliyahu Hanavi com Brit Milá? A outra, e deixei para a última aula propositadamente, e também a outra pergunta que nós temos é: qual é a relação de Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, com o Mashiach? Aí temos uma foto de uma cerimônia de Brit Milá, né? E todo mundo já assistiu um Brit Milá. A pessoa que senta, geralmente senta aqui. Essa pessoa que está aqui é o Sandak. Sandak é o... No português seria padrinho, mas ele é o Sandak, que segura o neném. Geralmente, no costume Sfaradi, o Sandak costuma ser o avô, paterno, materno, em ordem. Depois que o avô paterno e o avô materno já tiveram o mérito de ser Sandak, pode ser o próprio pai, pode ser o rabino, pode ser um tio, pode ser um amigo próximo, enfim, tudo isso é o Sandak. Aqui está o Mohen, o bebê, e tudo isso, a cadeira que ele está sentando, uma cadeira como essa. E depois vamos fazer a relação do Eliyahu Hanavi com a construção, a reconstrução do Bet HaMikdash, terceiro, e a vinda do Mashiach. Então essa é a aula de hoje. Então vamos tentar explicar o motivo disso e o motivo do Eliyahu Hanavi com o Mashiach. Antes, importante dizer que Moisés tá fraquinho, tem que mudar a pilha. Moisés recebeu a Torá do Sinai e transmitiu a Josué, este aos anciões, dos anciões aos profetas, e este para os rabinos. Eliyahu Hanavi se encontra aqui nos profetas. Ele foi incumbido também pela transmissão do judaísmo, e de uma forma ou de outra ele passou o bastão, nós vimos, para o profeta Elisha Hanavi. Então não ficou as coisas com ele passou isso adiante. O profeta Samuel, por exemplo, que a gente também já estudou, exerceu a liderança nacional, tanto no aspecto religioso quanto na administração pública. Os profetas, na história de Israel, e também os rabinos, eles acabam assumindo o papel do destino de Israel. Hoje, a gente vê uma coisa mais compartilhada, mas na história, os profetas eram os administradores, os que davam a visão para o povo. E Samuel, como a gente estudou, ele praticamente unificou o povo judeu e passou o bastão ao rei Davi. Tentou com o rei Saul um pouquinho e depois passou ao rei Davi. Um trabalho que ele fez de administração pública. O profeta Samuel, ele deixou o povo bonitinho, organizado, para o rei Davi consolidar o império. Os reis Saul, Davi e Salomão não deixaram de unificar o povo também espiritualmente, deixar bem claro isso. O rei Saul, porque ficou pouco tempo, ele não é muito destacado, mas o rei Davi, né, não é um rei que não tinha o conhecimento judaico, não era um rei que não falava com Deus, ou o rei Salomão. O rei Salomão construiu o templo, imagina. Tá? Então, é considerado o rei Davi
para a transmissão do judaísmo, um dos homens entre a profecia e o rabinato. Ele faz parte da transmissão juntamente com os profetas. E o rei Salomão, idem. O profeta Elias, o Eliel Hanavi, agiu no reino de Israel especificamente. Já pós-rei Salomão, então seria uma sequência do rei Salomão, por isso que o curso foi Rei Salomão, sabedoria do rei Salomão e as orientações do profeta Elias, porque depois do rei Salomão praticamente o destaque é para o profeta Elias. Só que o profeta Elias, ele não foi a Judá, da Judéia, ele ficou só em Israel. Ele trabalhou de Tel Aviv para cima, Haifa, por ali, né? Edera, Ra'anana, né? Jerusalém para baixo, ele não tocou. Importante que Eliel Hanavi é considerado o mestre também, igual a Moshe Rabbeinu, né? Eliel deixou inúmeros discípulos escondidos em cavernas em função da perseguição do rei Ahav e Zebel. A gente estudou isso aqui. O termo filho dos profetas aparece em várias passagens do Taná, em diversas regiões de Israel, como Betel, Jericó, Bnei Anivim. Por que tem Bnei Anivim, discípulos? Porque Eliel Hanavi não era um profeta que pensava nele. Ele tem que passar a transmissão que vem lá de Moisés. A Torá que foi transmitida para os anciões aos profetas, quando chegou a vez do Eliel Hanavi, que recebeu o legado do rei Salomão, do rei Davi, ele passa para esse filho dos profetas, que na verdade o termo filho e aluno foi tema de uma das nossas aulas. Por que filhos e alunos? Porque o professor, ele tem a relação com o aluno como fosse filho. Ele não pode botar ele para fora da aula. Por quê? Você põe um filho para fora de casa? Não põe. Então você põe um aluno. Aí você vai ter que tentar trazer o aluno até você. Então isso, filhos dos profetas. Por outro lado, e porque nós também como pais temos que trabalhar igual professor, porque não podemos como pai ser autoritários. Nós temos que ter planejamento, nós temos que ter expertise de como conduzir nossos filhos até um determinado status de cultura e de identidade judaica. Então isso faz parte da atuação do pai, do professor, e o Eliel Hanavi, como mestre, conduziu o seu aluno ou os seus alunos para isso. Eliel é denominado na literatura como Avi Anavim, o pai dos profetas, de tão forte que ele foi na sua atuação de construir discípulos ao seu redor. Eliel, como Eliseu, seu aluno Elisha, lutaram pelo ideal. Vayedá yesh Elokim beIsrael. Tem uma coisa que eu acho que até hoje nós, rabinos, lutamos, que existe Deus em Israel. Gente, existe Deus em Israel. Deus tem tudo lugares. Você passa, Eu estava agora em casa estudando com meu filho. E nós estávamos estudando um texto. E o texto dizia assim: como assim? Se Deus te pede uma coisa, por que você não faz? Existe Deus em Israel. Ponto. Vai dialogar com essa fala que Deus fez a você. Se você não faz o que Deus te pede, tem 3 possibilidades. A sua fé está fraca. 2, você não sabe o que Deus pediu, então você não tem responsabilidade. 3, você está impossibilitado. Está impossibilitado. Ele me pediu, eu sei, estou impossibilitado. Não tem outra opção. Então, tratamos nós mesmos de pensar qual das 3 que eu vou usar. Mas com sinceridade, porque é com Deus que você tem.
ou eu não sei o que ele me pediu, ou estou impossibilitado, ou não quero ouvir ele. Não quero. Não, tá bom, tá bem, tem direito. Livre-arbítrio. Es tan difícil o ser humano, pudiendo tener la suerte de otorgar al otro alguma coisa, não dá grande sofrimento, a pessoa ter que pensar tanto. É tão bom a gente poder otorgar e não ter que precisar. Mas o ideal do Eliyahu Hanavi era, precisa saber que existe Deus em Israel. Pronto. Ele subiu lá no Monte Carmel para falar o óbvio. Mas foi lá e falou o óbvio. A gente estudou aqui. E olha só o que eu encontrei na literatura do Midrash, Mechiltá. 3 profetas trabalharam na mesma época. Não cito o nome. Um defendeu o respeito pelo pai e pelo filho. Outro defendeu o pai, mas não o filho. E o terceiro defendeu o filho, mas não o pai. Eliyahu defendeu o pai. Quem é pai? Hashem. Quem é filho? O povo judeu. Eliyahu Hanavi é o típico profeta que defendeu o pai, Deus. Tem Deus em Israel. A época que ele viveu, ele fez essa contribuição. Escuta, Deus pediu isso. Você não está entendendo? Mas Deus falou isso. Eternizou a fala dele na Torá. Tratemos de pensar no que Deus nos pediu. Ponto. Eliyahu Hanavi. Quando o senhor fala, existe Deus em Israel, existe Deus no povo de Israel ou em Eretz Israel? Não, no povo. Eliyahu, o zeloso. O que é zeloso? Caprichoso. Em hebraico se chama Canaí. Por exemplo, tem gente que é caprichoso na arrumação da mesa. Tem gente que é caprichoso na elaboração de uma festa. Tem gente que é caprichoso na elaboração de um texto. Eliyahu era caprichoso com relação a Deus. Eu vou rezar para quem? Para Deus? Vou rezar. Vou rezar. Vou cantar. Vou ler. Vou explicar esse pedido para Deus. Eu vou fazer devagar. Ele era zeloso. A mesa de Shabbat. Vou fazer bar mitzvah. Tudo zeloso. Tefilim, vou comprar um tefilim. Não compra uma roupa de marca e o tefilim faz um baratinho aí. Tem aí um de $30, tá ótimo. Tá caro isso aí. Por exemplo, para roupa você procura marca e para tefilim, não. Então, Eliyahu Hanavi vem ao mundo judaico dizer zeloso para com as questões do judaísmo. Por favor, vocês vão ver um pouco do que é zeloso e vocês vão ficar um pouco assustados, mas faz parte do ensino da Torá. Página 164, 165. Lá eu vou dizer o que acontece. Vocês podem ler no finalzinho da página. Tem a história que, por um acaso, é a história que vai começar a Parashá. Terminou a Parashá do sábado passado e foi e será a Parashá desse sábado que vem, Parashá do Pinhas. Pinhas, quem era Pinhas? Pinhas era o neto do Aron a Cohen, do sacerdote. Ele, diz o relato, está na frente de vocês, ele viu que tinha um judeu
presidente da tribo de Shimon, Zimri ben Salu, que se engraçou com Cosbi Batsur, com uma mulher não judia. E aí, ele ficou zeloso. Como assim? Não só que o presidente da tribo de Shimon se engraçou com uma mulher não judia, como ele traz a mulher para o meio da comunidade e diz para todo mundo: escuta, não é só eu que posso, todo mundo pode. E aí, diz o texto, Pinhas achou isso um afronto. Mas pelo menos, se ele se engraçou, tal, que ele tenha um pouco mais de consideração e sai, fica escondido. Mas ele trazer assim, na frente de todo mundo. Pois o texto diz que Pinhas pegou uma lança, reprovou o ato. Abram na página 653. Ei! Capítulo 85, versículo 11 do Tehilim. Quem pode ler para mim? É um salmo. Tehilim. A bondade e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se uniram. Para aí. A verdade e a bondade nifgashu. Hesed ve'emet nifgashu. Quem é bondade? Bondade. Emet, verdade. Quando você encontra os dois, o que você vai ter? Justiça e paz. Pinhas, ele foi para a verdade. No final, Deus falou para ele: Hineni notenoi beriti shalom. Está errado um líder, quando vê uma verdade, ele fala, não, ele fecha os olhos. Não. Porque a paz é fruto da verdade, não da mentira, não do fingimento. A paz só virá produto da verdade. É verdade que tem que ter bondade junto. Bondade e verdade junto. Não pode ser rude. Mas a verdade, Emet, Chotamu shel HaKadosh Baruch Hu. Carimbo de Deus é Emet. Não dá para... Não é verdade isso. Mas isso não é verdade. Ponto. Eliyahu Hanavi é da linha do Pinhas. Se ele vê uma coisa errada, ele não como se fala? Não tem diplomacia. Não. Ele vai no ponto. Vem cá, isso aqui não pode. Ponto. Esse é o Eliyahu Hanavi. Pinhas viu o presidente da tribo de Shimon. Foi lá. O que aconteceu? Olha, gente, é assim, do jeito que anda o nosso mundo, Pinhas seria expulso da comunidade. Se ele enfrentasse o que ele enfrentou na época. Eu não estou falando da comunidade, da sociedade não judaica. Estou falando da própria comunidade judaica. Nós não estamos mais acostumados a ouvir as verdades. As verdades nos incomodam. E o cara que fala a verdade,
é taxado ou de louco, radical, fundamentalista, eu sei lá mais o que. Mas Eliyahu Hanavi seguiu os caminhos do Pinhas. Aliás, pela literatura, há quem defende que Eliyahu Hanavi era Cohen, da tribo do Pinhas. Que ele tem as mesmas características, inclusive dizem, a gente não sabia de que tribo ele era, né, Eliyahu, que família. Ele é um pouco misterioso, mas falam que ele era Cohen. Eliyahu Hanavi era Cohen. Nós tivemos outros profetas Cohen. Então não é a primeira vez que temos um profeta Cohen. Hezkel era Cohen. Tem outros também. Então Eliyahu era Cohen e tinha as características de Pinhas. É verdade, é verdade. E os desafios de Eliyahu? Como devolver a palavra de Deus ao povo? Por isso que ele decretou a seca, quando a gente estudou. Quando ele pediu para vir seca, não chover mais em Israel, ele queria dar uma cutucada, uma chacoalhada no povo judeu. E o desafio? Como levar o povo até Deus? Como fazer o povo tchuvá? Porque você tem que levar Deus até o povo, e você tem que levar o povo até Deus. E Eliyahu Hanavi achou na metodologia dele, a metodologia dele é a verdade. Tem que falar a verdade. Sem a verdade você não leva ninguém a Deus, porque Deus é verdade. Portanto, se o povo quer chegar a Deus, tem que fazer de chuva. Não dá para chegar meia boca. Não tem como. O que eu vou fazer? Meia boca não dá. Ou é ou não é. Ou você vai ser ou não vai. E eu deixei para a última aula, por que a gente tem esse carinho tão grande que, aliás, algumas pessoas saíram numa das aulas, falaram, não sei, não estou mais gostando do Eliyahu Hanavi. Pô, estava tão legal, a gente de pequenininho adorava o Eliyahu Hanavi, depois que estudei com o Rabino na Cravim, não gosto mais do Eliyahu Hanavi, não. Esse cara é durão. Pois é, mas a gente canta para ele, sabe por quê? Porque meu pai e meu avô me ensinaram sempre a falar a verdade. E a gente está perdendo isso na educação. A verdade não pode incomodar a gente. E está incomodando. Então, temos um problema com isso. E quando cantavam Eliyahu Hanavi, Eliyahu, a gente não sabia que ele era da pessoa da verdade. E como assim a verdade está incomodando a gente? Não pode ser. Não pode ser. E essa é a tradição. Agora a gente vai chegar lá no Brit, porque eu não esqueci, não. A cadeira eu trouxe até para não esquecer. Eu tenho que falar qual é a relação do Eliyahu Hanavi com a cadeira e o Brit. A importância da chuva no passado e no presente é notório. O que Eliyahu Hanavi está querendo dizer, hein? Ô meu amigo, chuva no passado, né, é o que dá dinheiro. Parnassá, vem do céu. Então eu vou fazer. Você não está falando. Você não acredita nisso que eu estou falando? Mas essa é a verdade. Que Parnassá vem da minha competência, vem dos meus estudos. Não é verdade. Tá bom. Kadosh Baruch Hu faz o seguinte, tira a chuva, porque esse cara não está entendendo. Ele estudou em Harvard, está achando que é Parnassá porque ele estudou em Harvard. Mostra para ele que não é. Não tem. Aí o cara ficava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi Eliyahu Hanavi que fez isso. Cadê esse cara? Não, eu queria ensinar a verdade, vocês não ouvem? Esse é o homem, esse é o cara. Mexeu conosco. O rei Ahav e a rainha Izébia queriam pegar o cara, porque ele estava mexendo com a comunidade. Ele mexeu com a comunidade. Vocês hoje, nós, não é vocês, me incluo, nós não somos assim? Pensamos ocidentalmente,
de que tudo é consequência da competência, do estudo, disso, 1 mais 1, descartes, né? Tudo racional, pô, você faz isso, vai dar tudo certo. Lembrem-se que Eliyahu Navi já veio ao mundo dizendo, não é essa a verdade. Não é essa a verdade. Ah, então não é para fazer? Eu não disse isso. Só falei que não é essa a verdade. A verdade é que Deus dá a chuva. Deus dá a parnassá. Então a gente não via Rosh Hashanah pedir o que nós pedimos em Rosh Hashanah, e repetimos em Yom Kippur, e abrimos os portões, e rezamos para Deus. É de lá. Os profetas, como ensinou Moisés, não são apenas chalear de Deus, mas chalear do povo. É uma via de duas mãos. Talvez Eliyahu Navi se preocupou com Deus. E será que ele se preocupou com o povo? Será que ele se preocupou em como levar o povo até Deus ou só se preocupou em levar Deus até o povo? Essa é a grande dúvida que nós temos sobre a figura do Eliyahu Navi. É um profeta, em geral, une os céus e a terra, a espiritualidade e a materialidade, porque nós vivemos num mundo físico. Então o profeta, ele tem que saber como trazer o céu à terra e unir a terra aos céus. Como trazer Deus ao povo judeu e como levar o povo judeu a levar ele até Deus. Agora, depois de toda essa introdução, olha o que eu achei na literatura. Incrível, incrível. Diz o Midrash, o Berit Milá estava sendo praticado no povo judeu até a divisão do povo em 2 reinos, Judá e Israel. Em Israel, Tel Aviv, Haifa, etc., a assimilação fez o povo abandonar o Brit Milá. Essa foi a razão que Eliyahu decretou a seca. Olha só. E foi perseguido por Ahav e Izebel. Ou seja, no texto, quando nós estudamos, é que o povo foi para a idolatria. No Midrash, que idolatria era? De abandonar o Brit Milá. E não é a primeira vez que o povo abandona o Brit Milá. No Egito, na história de Pessah, nós abandonamos o Brit Milá. Abandonar o Brit Milá significa desconectar por total nessa união de céu e terra, físico e espiritual. É desconectar. Ou seja, já passo, Daniela. Ou seja, Eliyahu Navi, ao perceber que a comunidade judaica abandonou o Brit Milá, e para mim, by the way, chamar médico para fazer Brit Milá é a mesma coisa, é abandono do Brit. É abandono do Brit. Nossos avós, nossos bisavós, eu não entendi, uma vez fui falar com uma pessoa, a pessoa falou, não, vou fazer com o médico e tal, mas como assim você vai fazer com o médico? Não, isso aqui não é brincadeira, precisa funcionar. Escuta, aí você acha que o povo judeu não funcionou até hoje? Existe uma série de argumentação que eu fico pensando assim, não, mas é sério mesmo? Você está falando a verdade? Você acredita nisso que você está tirando da boca? E como nós fizemos? Em situações muito mais precárias. Isso é abandono. Isso é assimilação. Aí Eliyahu Navi, por causa do Brit Milá que foi abandonado, agora vocês já estão vendo a relação. Como é que eu consigo encaixar Eliyahu Navi com o Brit Milá? Não está no texto, não está no Tanar, está no Midrash. Agora prestem bem atenção, está no Midrash, e aí Sfaradi, Ashkenazi, Hassid, tal, todo mundo tem a cadeira do Eliyahu Navi.
Em algum momento eles aceitaram subir o Midrash, hein? Parece. Porque isso faz parte inseparável da cerimônia do Brit Milá. Ou seja, até 3 gerações atrás, a literatura do Midrash estava presente nas nossas casas. Hoje está ausente. Estava presente, nós estudávamos, nós éramos o povo do livro, não quando nossos filhos entraram na GV e na USP. Nós éramos o povo do livro quando a gente estudava a Torá em casa. Podem ir e perguntar o que vocês quiserem à instituição acadêmica que quiser. Hoje o povo judeu já não é mais o povo do livro, sabe por quê? Porque não estudamos mais Torá. Estudamos uma série de coisas, mas não Torá. Então não temos mais o título, o povo do livro. Tiraram da gente. Quando estudávamos Torá, o que tinha no Midrash, estava nas nossas casas, estava na sinagoga, que cedo Eliyahu Hanavi. Mas onde está escrito Eliyahu Hanavi com Brit Milá, cadeira, de onde vem isso? Eu estudei a Bíblia com você lá na Cravinha, não tinha em nenhum momento. Não está no Taná, está no Midrash. Mas no Midrash e ganhou tanto peso assim? Pois é, até 3 gerações atrás era assim. Tudo que estava na literatura do Midrash fazia parte, estava na nossa veia, porque nós éramos o povo do livro. Sim, Daniel. Nunca era do abandono do Brit Milá na época de Pêssah. Lá atrás, no Egito. Isso, no Egito. Mas as leis da Torá não foram posteriores à saída do Egito? Não. Veja, algumas coisas foram desde a época dos patriarcas. O Brit Milá foi de Abraão. Como Abraão é antes, então a circuncisão era uma prática já que vinha dos patriarcas. Portanto, ao abandono do circuncisão no Egito, se deu um sinal de assimilação total. E de Abraão até o Egito foi por lei oral, quer dizer, passaram Sim, por oral. sim. É que os filhos de Moshe não eram circuncidados. Nasceram, Nasceram no Egito. e aí ele teve que fazer com a intervenção da mulher. Isso. Depois, quem lembra da Bíblia, do Tanar, Josué faz de novo circuncisão no povo que ia entrar em Israel, porque os que nasceram nos 40 anos do deserto não podiam fazer Brit Milá em função das condições climáticas de deserto. E aí se aprende, quando uma criança vem ao mundo, está na maternidade e está, com icterícia, o morrer não marca. Nós aprendemos as leis de que só podemos fazer Brit Milá quando a criança estiver sadia, do povo judeu no deserto. Que o povo no deserto não ia fazer circuncisão no pleno deserto. Não é. Circuncisão é um exemplo de identidade que une o físico ao espiritual, com um pacto, um sinal no físico do homem. Aí, Deus surge e pergunta ao profeta onde? No Monte Sinai. O que você faz aqui, hein? Uma pergunta. Se vocês querem ver o diálogo no livro, por favor, página 359, quem pode ler para mim? Capítulo 19, versículo 8, 9 e 10. Página 359. Quem pode ler em voz alta, por favor? Ele então se levantou, Sim. comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Horeb é o Monte Sinai, tá? 40 dias e 40 noites, o que lembra vocês? Moisés, lá no Monte Sinai. Sim, continua. Entrou aí numa caverna onde pernoitou. E eis que veio a ele a palavra do Eterno. Ele disse: O que fazes aqui, Elias? Ele disse:
tenho sido muito zeloso pelo Eterno. Eu estou muito zeloso pelo Eterno. Eu defendo Deus, eu defendo Vossa Excelência. Eu defendo você aqui na história. Sim. O Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Até aqui. Deixaram a tua aliança. Qual é a aliança? O Brit Milá. Mas está indireto, não falou claro. Azvu et Beritcha. O Brit. Mas podia ser outro Brit. Não. Aí vem o Midrash. Usa esse texto, amplia e fala claro. Brit Milá. Vocês podem entender isso? Como é que pode? Abandonar o Brit Milá? Como? Continua. Os teus profetas a fio de espada, e eu fiquei só, e agora buscam tirar minha vida. Porque o rei Ahav e a rainha Izebel estão perseguindo ele. Acabou o 10? Acabou. Ok. E aí, prossegue o Midrash. Agora já não está mais no texto, tá? Agora eu volto para o Midrash e diz o Midrash. Em Shittim, Pinhas foi zeloso. Combateu o sexo proibido do presidente da tribo de Shimon com a Cosbi, a Moabita. Aqui você defende o Brit Milá. Farei com que você compareça em todas as cerimônias do Brit Milá. Sabe por quê? Porque dá a entender no Midrash que você se preocupa muito com o pai, mas você não está se preocupando com o filho. O que você fez para que esse meu filho voltasse a fazer Brit Milá? Não com o médico, com morrer. Não no hospital, na sinagoga. Aí uma vez falaram, não tem problema, a gente leva o médico na sinagoga. Não, lugar de médico é no hospital. Lugar de moer, na sinagoga. Você faz uma briga uma vez, duas, depois, Michel, tem que voltar ao caminho. Esse Eliyahu Navi, zeloso, defendendo a palavra de Deus o tempo todo, será convocado. Cada vez que vem uma criança no mundo, ele vai ser chamado para ver, olha aí, olha aquele povo que você deixou sem beber, sem comer, olha aí eles fazendo Brit Milá, pagou com a boca? Tá aí. Por isso a cadeirinha do Eliyahu Navi. Quando vem um Yehudi no mundo, a gente olha a força de Israel. A gente lembra do Eliyahu Navi. Meu amigo, você vai ter que sentar aqui, olha aí, mais um, hein? Rabino Lanhada que vai fazer. Fica aí, cuida bem dessa criança. Eliyahu Navi, você venceu. Eu vou cuidar dessa criança. Ok, mais um, você venceu. Ele está adorando perder. Fiquem tranquilos, ele não está chateado. Por isso que Eliyahu Navi vai no Brit, um homem zeloso, um homem que pegou firme, falou verdades, mas Deus gosta tanto de vocês, que Ele fala assim, vem cá, agora você vai lá, você vai ver que nosso povo é um povo especial. Eliyahu Navi também participa do Pidyon também? Não. Só no Brit, porque foi no Brit, por causa que abandonaram o Brit, que ele decretou a seca, a falta de chuva. Revelado agora no Midrash. Zeloso. Vai lá convencer os caras a fazer Brit, não botar os caras para morrer de fome. Por que por esse caminho? Essa metodologia tua, não estou entendendo. Precisa punir todo mundo. Vai lá. É isso. A cadeira, quando vem, a força de Israel. A cadeira mostra a força de Israel.
Pô, vou chegar. Aí é com Mashiach, aí eu vou chegar. Não tem a ver com o Brit. Não. Pensa, não tem a ver com o Brit. Não é errado querer ter a presença do Elial no Brit Milá? Ou seja, no sentido de ele faleceu, você está tirando ele do descanso eterno? Não, mas não sou eu que mandei ele vir. Foi Deus que mandou. Eu não tenho essa força. Foi Hashem que mandou. Foi revelado lá na literatura. Você vai lá, forçado. Não é forçado, quem fez? Deus fez isso. E quem faz o Brit Milá em casa? Vai, leva a cadeira para casa. Leva a cadeira para casa. Aliás, você vai ver agora uns costumes aqui muito interessantes. Vamos ver. Bom, a diferença do zelo de Pinhas e o zelo de Elial é muito simples, é só ler na Torá. Ali está circunscrito no sexo proibido e aqui está circunscrito no Brit Milá. Eu vou lá e advirto apenas aquele que cometeu, e aqui eu ataco todo mundo, porque sem chuva é um desastre para todo mundo. Então Eliyahu Navi é mais Canaí aí. Cano canete Lashem. Eu fiz uma quiná mesmo. Ele é muito zeloso. Em função da literatura do Midrash, deixamos uma cadeira específica em nome de Eliyahu Navi, tá vendo? Zé Akiseh Shel Eliyahu Navi Zachur Latov. Assim escreveu o Rabino Yosef Karo no Shulchan Aruch Yoredeah, capítulo 265. Está no Código de Lei, Shulchan Aruch. Isso aqui não é costume. Não, mas tá. Não. Está na lei. Tem que ser Eliyahu Navi. A sinagoga não tem dinheiro, não comprou uma cadeira dessa, tem problema. Tem problema. A gente dá um jeito. Pega essa. Pronto. Pega essa. Aí pega um lençol bonito, põe. Aí joga purpurina. Isso aqui. Aí, sei lá, né? Vocês sabem melhor do que eu. Aí vai, que cadeira bonita é essa? Aqui vai ser Zé que se ele é o anavisa rolador. Pronto. Não vai. Não tem dinheiro para fazer assim? Faz assim. Você paga grave. Pode pegar aquelas cadeiras, né? De Luís XV, que enfeita a sala de estar, tira Luís XV da frente, põe umas coisinhas lá e fala, Zé que se ele é o Navi. Pronto. Mas o importante é a mensagem que está por detrás disso tudo. Diferentes costumes onde o sandak irá sentar. O costume em Israel, Turquia, Egito e Ocidente, quis dizer Ashkenazim, prepararem 2 cadeiras. Mas no Marrocos, eu faço questão, era só um. Então é assim, você vai ver nas cerimônias do Brit Milá, assim, ó. Tem a cadeira do Eliyahu Navi e tem uma cadeira do lado. Quem já viu o Brit Milá que o Rabino Lanhado faz, você vai ver que tem sempre 2 cadeiras. Aí ele vem nessa aqui, geralmente uma outra cadeira. Aqui na sinagoga, por exemplo, pega a cadeira que eu sento. Eles tiram a cadeira, põem ali do lado. Aí vão lá, levam o nenenzinho aqui. Aí fala na cadeira, Zé que seja Eliyahu Navi. Depois o sandak senta nessa cadeira e entrega. Mas essa não é a cadeira de Eliyahu Navi? Pois é, mas esse é o costume. Esse é o costume. Chama a cadeira do lado do Eliyahu Navi e faz o sandak e o bebê passarem pela pequena cirurgia na cadeira do Eliyahu Navi como proteção. No Marrocos, por isso que eu falei, no Marrocos, sem querer converter ninguém para costumes marroquinos, só tinha uma, não tinha essa outra. Vai direto, Zé, que se ele é na viadeca, faz o sandak sentar e põe a criança já, não tinha essas 2 cadeiras, mas isso é questão de costume, tanto faz.
Costume dos judeus do Iraque levar a cadeira na noite anterior do Brit para a casa do bebê. Então, o certo é, vem alguém aqui e fala, Rabino, eu vou levar a cadeira, tal, porque amanhã o Brit eu trago no dia seguinte. À noite anterior, a mãe já está em pânico, né, que vai ter o Brit Milá. Fica tranquila, mamãe, leva que seu Eliyahu Navi lá para ele, vai dar tudo certo, tal. E aí, isso traz uma olha para a cadeira, fala, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já no Marrocos, faço questão, né? 3 dias a cadeira permanece na casa a partir do Brit, é o contrário. Já faz o Brit na sinagoga, tem seudá, quando vão embora levam a cadeira e fica 3 dias depois do dia do Brit, mais um dia, porque no terceiro dia dói mais. Então, eu estou preocupado não com a minha ansiedade do Brit do dia seguinte, como no Iraque. No Marrocos eu estou preocupado no terceiro dia do Brit, que dói mais, eu quero aqui ser Eliyahu Navi. Tá bom, é costume. Não tem nenhuma obrigação de fazer essas coisas, viu? É costume. Não aconteceu um Brit Milá logo em seguida, no dia seguinte? Pois é. Aí a gente faz a gente faz a negociação do jogo das cadeiras, dança das cadeiras. Né? E os judeus da Itália, eu encontrei que os judeus da Itália levavam a cadeira 3 dias antes. Porque 3 dias antes já é por causa da ansiedade. Porque 3 dias antes já está marcado que o Brit vai ser no dia tal. Porque espera peso, espera isso, espera aquilo. 3 dias antes já começa, aliás. Já que nós estamos falando, costume avisar que tem Brit e não convidar para o Brit. Não convida. Por quê? Porque o único convocado ao Brit é o Eliyahu Navi. Então, me telefonam e falam, tudo bem, quer dizer que nasceu um neto meu, eu estou te avisando. Ufa, ainda bem que ele falou que estou avisando, né? Porque se ele me convidar, eu sou obrigado a ir. Mas Eliyahu Navi fala, você me convidou, me convocou, eu estou. Convidou esse não venho, esse não venho, esse não venho, já imaginou? Então, por isso, costume judaico, não convida, porque casamento faz convite, tal. Bar mitzvah faz convite, tal. Brit Milá, aviso. Avisamos que o Brit Milá vai ser no dia tal. Ficou claro, Eliyahu Navi, a cadeira, o Brit Milá, muito bem, resolvemos o problema. Agora vamos para Eliyahu Navi e o Mashiach. Vocês estão com a Bíblia na frente, por favor, página 613. Vocês vão ver profeta Malaquias, Malachi, capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Quem pode ler? Eliyahu Navi e Mashiach está previsto o último dos profetas, Malachi. Eu não vou chamar de Malaquias, porque é feio, né? Obrigado. Parece até que eu sou da igreja evangélica. Assim. Malachi, né? O último profeta escreve a sua última profecia, que Eliyahu Navi será enviado antes do dia de Deus. Chamou de Yom Hashem, que será grande esse dia e temível. Temível. Não fiquem com medo. A gente chama também as grandes festas de Yamim. O que é Noraim? E não é bonito, Rosh Hashanah? Temível significa é um dia de grande respeito. Afinal de contas, Rosh Hashanah coroou Deus como o rei do universo. Dia do julgamento. O nosso ano novo não tem nada a ver com os fogos de artifícios de Copacabana. Nada a ver.
Eu que nasci no Rio de Janeiro, né? O meu único tatatá era o chofar. Né? Não tem, se é que tem alguma semelhança, aliás, dele, né? Bom, então, o Yom Hashem é o dia de Deus. É o dia de Deus que ele vai ser o rei do universo, agora com a vinda do Mashiach, em definitivo. Esse vai ser um dia grandioso e temível, claro, porque é o dia da verdade, né? Se é o dia da verdade, quem tem que vir? Não, fora o Mashiach. Ele é o Navi. Esse é o homem da verdade. Vou deixar ele de fora? Esse é o cara que mais lutou pela verdade. Vou deixar ele de fora? Aí veio o Malachi e falou: olha o prêmio deste homem. Este homem vai vir antes do Eliyahu Navi. Até mesmo porque nós estamos um pouco zangados com esse cara. Esse cara bateu na gente pra caramba. Olha, esse cara botou a gente sempre numa situação difícil. E fiquem sabendo, esse cara é o que ensinou a verdade. E aí, no dia que o Mashiach chegar e vai mostrar a verdade, quem eu vou trazer? Eliyahu Navi. Então, por isso que a gente gosta dele. E aliás, a tradição judaica foi sempre essa: cultivar a fala da verdade em nossos filhos. Não abra mão da verdade. Olha só, encontrei no Talmud, Eduyot, Rabi Yoshua recebeu de Rabi Yochanan ben Zakkai, que recebeu de seu mestre até o Monte Sinai. Eliyahu irá afastar os próximos e aproximar os afastados. Você viu essa? Tem muita gente próxima falsa e muita gente afastada que é pura. Então ele vai dar vai consertar isso aqui. Que coisa pesada, hein? Eu fiquei até sem dormir com isso. Como é que o Rabi Shimon vai me encarar? Não sei. E às vezes um judeu que está muito afastado, ele traz. A gente faz às vezes julgamentos equivocados. Eliyahu Navi é o da verdade. Eu sei a verdade que está no teu coração. Bom, você imagina que na época dele, um bando de reis, rainha, sacerdotes falsos, tudo fazendo acordos estranhos. Eliyahu Navi não suportava isso. Bajulações. Então, os que estão próximos, X, e os que estão afastados, é esse que eu quero. Inverte. Bom, aí Rabi Shimon, esse quem falou, Rabi Yoshua. Rabi Shimon disse: Eliyahu Navi vai vir para acabar com a discussão. Discussão, já está cheio, estamos cheios. Ele vai fazer o quê? Terminar a discussão. Qual é o posicionamento judaico nesse item? Qual é o posicionamento judaico? Eliyahu Navi vai deixar isso claro. Por quê? Ele é o homem da verdade. Não vai fazer para esse, ele fala uma coisa. É a pior coisa que tem. Para esse, porque o sobrenome é A, eu falo A. Agora vem o B. Não, esse aqui eu falo B. Fala a verdade para A e B. Qual é o teu problema? Então Eliyahu Navi vai vir para fazer isso, acabar com essas discussões. Os sábios afirmam: nem aproximar, nem afastar, e sim faz paz no mundo, entre pais e filhos. Uma das grandes discussões que nós temos hoje já não é mais com o mundo não judaico. Eu fico pensando assim, eu li, agora não vou faltar com a ética, eu vou apenas situar vocês, não sei quem leu, quem não leu, mas chegou em minhas mãos a troca de cartas entre o presidente da CONIB e o colunista, ou não é colunista, o Yom Tov Azulay e o Gilberto Gil. Então, o Yom Tov Azulay e Gilberto Gil escreveu uma carta, um artigo, melhor dizendo, um artigo,
criticando o Estado de Israel. Fernando Lautenberg defendeu o Estado de Israel. Aí eles rebateram com ironia, achei bem pesado, a segunda carta do Gilberto Gil e o Yom Tov Azulay. E Fernando Lautenberg respondeu de novo. Discussão. Eu quero dizer que Eliyahu Navi não vem para fazer paz nessa discussão. Nós temos uma discussão maior, que pais e filhos não estão se entendendo. Ve'eshiv levavot al banim ve'lev banim al avotam. Quando a gente vê uma geração que está perdendo a sua comunicação, a gente pede para Eliyahu Navi, vem. Agora começa a entender por que ele vem em Pessah. Porque Pessah é o símbolo, um gostinho da redenção. Sabe por quê? Sabe o que é o gostinho da redenção? Por quê? Pensem. Porque é um dos raros momentos que a família está unida. É um dos raros. Hein? Não, mas é um dos raros. Estatísticas feitas no mundo. Ah, graças a Deus vocês estão bem. Se tem outro jeito. Ah, vocês são sadiquim. Escuta. Vocês são sadiquim. Eu estou falando no mundo judaico. Pensa. Olha, eu mostrei aqui, alguns anos atrás, pesquisas de comportamento da comunidade judaica americana. Mais judeus se reúnem em Pessah que em Kol Nidre de Kippur. É que a gente não vê, é porque é nas casas, não está na sinagoga. Dados concretos que eu estou falando. A Fizesp mandou Kabatim somar judeus em todas as sinagogas de São Paulo. Quantos vocês acham que nós reunimos? A sinagoga estava lotada, na hebraica tinha não sei o que, na Veiga Filho, Mekohaim, Nassip, soma tudo o que você quiser, exagere mais um pouco. Nós estamos distantes, tem muito mais gente de fora, muito mais gente fora, muito mais. Isso Kippur. E revela-se que em Pessah se reúne muito mais gente nas famílias do que em Kippur, porque nas casas a gente não consegue ver, mas nos Estados Unidos isso foi mapeado, já é dado científico, tá? Eu acho que numa das aulas vou relembrar essa pesquisa para vocês. Bom, então, Eliyahu Navi faz a paz entre pais e filhos. Então, quando no meio do ceder eu vou lá, abro a porta, tá bom. Dá um reforço aí. Eu estou levando bem a Agadá, viu? Está bem a Agadá. Mas dá um reforço, já que ele é o cara que faz a paz entre os pais. Afinal de contas, o meu neto derramou o copo de vinho, deu uma briga aqui, porque sujou a toalha bonita, enfim. E o outro chegou atrasado, e o outro fica toda hora com o celular no meio da Agadá, não presta atenção. Temos umas brigas aqui na Agadá. Quem eu chamo? Eliyahu Navi. Porque ele é o cara que faz a paz entre os pais e filhos. Entendeu? Porque Eliyahu Navi. Entendeu? Porque Eliyahu Navi vem com Mashiach. Porque foi isso que foi designado para ele. Gente, esse negócio de fazer paz com o palestino é um erro. Enquanto a gente não fazer paz dentro das nossas casas, é um erro. É um erro. A gente está fazendo, sabe, a gente quer, eu não sei que valores são esses, mas é a verdade, eu me cansei. Parece até que às vezes vocês me têm alguns momentos que eu sou um pouco de Eliyahu Navi. Eu fico cansado, é muita bobagem. Eu vou fazer paz com os palestinos, mas a gente não tem paz entre nós. Dentro de casa, dentro da comunidade, entre nós rabinos, não estamos se entendendo. Mas então, agora vou falar com Mahmoud Abbas, Assalam, tá? Que Assalam nem Assalam, nada. Tem nada de Assalam, eu não consigo falar com meu filho. Não estou conseguindo falar com meu filho, eu vou falar com um vizinho. Né? E vocês já me viram falando aqui. Chego numa portaria, falo com o Antônio é o porteiro.
Antônio, como vai você? Tudo bem? Viu o Brasil hoje 2-0, hein? Oh, foi bem, foi muito bem, senhor Rabino, é muito bom. Você viu o Neymar jogou melhor, tal, não sei o quê. Veio o seu José, você viu o jogo do Brasil? Vi. Você ouviu o do Japão? Não, do Japão não vi, mas ele jogava, pois não. Pô, mas esse Rabino é educado, fala com a gente, fala com o Antônio, fala com o seu José. Chego em casa, abro a porta e eu grito para minha mulher, cadê o jantar? Então, aí vocês vão me falar, esse cara é um débil mental. Esse Rabino é um débil mental. É assim que nós estamos, querendo fazer paz com os palestinos. A gente quer fazer paz com os palestinos e não consegue fazer paz entre nós. Então isso é Mijnun. É um cara, só pode ser coisa de Mijnun. Mijnun. Eu vou falar em árabe, Mishigni. Quando Eliyahu Navi virá? Então, ele virá antes do Mashiach. Tem uma discussão na literatura. Profecia de Malachi, esse grande dia temível, o dia da justiça, da paz, da prosperidade, é o Mashiach. Muito bem. Eliyahu virá 3 dias antes do Mashiach. Pesik Tarabati, é um midrash. Encontrei. Está lá. 3 dias antes vem Eliyahu Navi. 3 dias antes. Faz as... Por quê? Fica feio. Presta atenção. Chega o Mashiach e pai e filho não se entendem. Ezebuchá. Que vergonha. Vamos, filho. Vai você. Aí o Mashiach fala, ai que horror. Então manda o Eliyahu Navi na frente. Manda o Eliyahu Navi na frente. Acerta a paz entre os pais e os filhos. Aí o pai fala, vamos, filho. Vamos, sim, senhor, papai. Aí, muito bom. Agora vale. Né? É por isso que o Eliyahu Navi vai na frente. 3 dias ele vai conseguir fazer tudo isso. Ele vai conseguir. Ele consegue. Eliyahu Navi consegue. Ele tem uma capa especial. Lembra da capa do Eliyahu? A Deret Eliyahu. Mas, bem judaico isso. Vocês acham que todo mundo está de acordo com essa fonte? Não. Segundo Maimônides, Eliyahu virá depois do Mashiach. Mas ele não vai acabar com as discussões? Hein? Maimônides acredita que Eliyahu vai vir depois. Porque Eliyahu Navi já tem, segundo Maimônides, Eliyahu já foi protagonista, agora o protagonista é Mashiach. Não vem querer roubar agora, né, a cena principal da novela. Meu amorzinho, você é depois do Mashiach. Primeiro chega o Mashiach. Black vai fazer um barulhão. Aliás, o Maimônides é fantástico. O maior milagre na vinda do Mashiach, sabe o quê? Que todos os judeus vão concordar que ele é o Mashiach. Esse é o maior milagre. Vai precisar do Eliyahu Navi. Vai precisar. Segundo Nachmanides, Eliyahu virá um dia antes, não precisa de 3. Um dia antes. 3 dias, já, que... Não, um dia. E eu estou citando aonde está cada citação. Na liturgia da Avdalá, Eliyahu virá junto com o Mashiach, vem junto. Por quê? Quer ver? Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Mimera Yavo Elenu. E Mashiach. É com o Mashiach. Então a gente fica cantando que vem junto, e os rabinos lá discutindo, 3 dias não, um dia depois não, um dia antes não. Mas se os caras tendo 3 judeus, tem 5 Pois é. Então eu sou um homem da liturgia também, gosto de cantar, gosto de ler, entender o texto, e o texto de pequeno a gente canta que o Mashiach vai ser acompanhado do Eliyahu Navi. Tem tudo a ver. De fato,
tem que ter paz para o Mashiach poder trabalhar as verdades, e o homem da verdade é o Eliyahu Hanavi, não tem discussão. A gente confunde os dois personagens, confunde, pelo apreço que nós temos que ter pela verdade. Gente, não abrir mão da verdade, não abrir mão. O dia que a gente abre mão da verdade, perdemos a condução da família, perdemos. Eliyahu não virá nem na véspera e nem no Shabat, nem na véspera do Shabat, nem no Shabat, nem na véspera do Hag, nem na festa. Por quê? São símbolos do Avdalá. Gente, quando a gente faz Avdalá, a gente fala Eliyahu Hanavi, Mimerai avo elenu Mashiach ben David, não. Vai vir Eliyahu Hanavi do Motzai Shabbat, já sábado à noite, porque ele não pode vir sexta e sábado ouvir o Talmud. E por que ele não pode vir sexta e sábado? Eu explico. Shabbat, eu canto Lechadodi. Se eu venho na sexta, eu atrapalho o recebimento do Shabat. Então não posso atrapalhar o recebimento do Shabat. Daí se costumou 2 horas antes chegar em casa, tomar banho, se preparar, ver a mesa do Shabat, acender a vela. Por que está fazendo tudo isso 2 horas antes? Shabat. Se o Mashiach não pode vir no Shabat, olha como é importante o Shabat. Aí fazem assim, não. Olha o que é o oposto do Eliyahu Hanavi. Você não pode vir no horário do Shabat, tem problema. Acende as velas 10 da noite, é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? 10 da noite você vai acender a vela? É o horário que pode. O importante é acender a vela do Shabat. Olha, vamos parar de bobagem, isso não é verdade. Isso não é verdade. Pois se fosse assim, o Mashiach podia chegar também no Shabat. O importante é que o Mashiach chegou. Não. Shabat é Shabat. Mashiach, wait. Aliás, tem uma outra passagem do Talmud que sempre a gente explica. Se eu estou dando aula agora, não é Shabat, segunda-feira à noite, Mashiach chegou, agora ele vai esperar acabar a aula. Ele vai esperar acabar a aula. Na aula. Espera a aula acabar. Meu amigo, aí o pessoal chega para mim, você é um crazy? Estamos a 1948, da Hilak, 1949 anos, o cara não chega, ele chega e tu está dando uma de gostosão. Não estou dando uma de gostosão. A Torá é mais importante que ele vai esperar acabar a aula de Torá. Ponto. Não vem na véspera do Shabat, vai esperar o Shabat. Ponto. Acabou o Shabat, eu pego o Avdalá, o Alá, Ribono Sherolá, manda esse Mashiach logo, manda! Já logo na Avdalá, antes de sair para a balada. Vê, evita que eles vão para a balada, vem logo, chega! Eu faria essa Avdalá com Kavaná, manda esse Mashiach logo, vai sair, é 11 horas. Olha, são 7 horas, acabou o Shabat, 7 horas. Faz Avdalá e não tem balada. Melhor? Fala, John. Então, o senhor falou, existem linhas judaicas sem citar linha específica. Existe linha judaica que acredita que o Mashiach vai chegar a qualquer momento. Então ela vai chegar, por exemplo, no Shabbat mesmo, vai chegar no Shabbat, sexta-noite, no sábado mesmo.
Não tem. Não, eu não conheço. Nenhuma linha judaica pode ir contra o Talmud. Se for contra o Talmud, não é mais judaico. Ué, eu estou influenciado pelo Yonah Navi, estou batendo forte, né? Mas, Fala Mashiach Now. Não, o Mashiach Now eu acho. Por exemplo, eu para implicar com meus amigos Chabad, então é o Hassidut Chabad que canta essa música. We want Mashiach Now, we want Mashiach Now. Eu falaram para ele, não canta essa música no Shabbat que é Mukse. Sei lá que eu falo para ele. Por quê? Porque Now em Shabbat não pode. Então essa música não pode cantar no Shabbat. Pronto. Eu brincaria com ele, mas ele está de acordo que o Mashiach não pode vir no Shabbat. Os Hassidim. É quando está acabando o Pessa. Porque vai acabar a Pessa. É na saída de Pessa que eles fazem. Mas, Rabino, será que nós que tanto, que nós não somos nada perante Mashiach e nada, somos nós, desculpa, que podemos estar cantando we want Mashiach now or we don't want Mashiach. Mashiach, if he's so strong, he will be strong enough and intelligent enough to arrive the right power in the right moment. We don't need to dream or to think and to ask for him to come. He will come on the right time. Eu não vou defender o Mashiach aqui da linha Chabad ou da linha Breslev ou da linha. Eu também não estou. Bom, mas deixa só. Eu vou terminar a aula porque não, porque acabou os slides. Acabou os slides. Então deixa eu falar. Fala isso. Sim. A gente venera muito o Eliyahu Hanavi, respeita muito o Eliyahu Hanavi porque ele era o homem que trazia a verdade. Mas não era ainda é uma obrigação de todos os profetas e de todos os rabinos falar a verdade, porque todos os outros não eram venerados como ele. Significa que os outros não falavam a verdade? Boa pergunta. Eu penso que todos, óbvio, todos falaram a verdade, mas Eliyahu Hanavi foi extremamente zeloso. E o zelo fez dele talvez ser mal compreendido pelo próprio povo. E aí os sábios colocaram músicas, colocaram mais claro essa força de Eliyahu Hanavi, porque eu não tenho dúvida nenhuma, assim como Moisés, de todos os profetas, foi o que mais defendeu Israel, não que os outros não defenderam, mas fica a imagem do Moisés defensor de Israel. O Eliyahu Hanavi ficou com essa imagem do homem da verdade. Não quer dizer que os outros não falaram a verdade, mas ficou. E a veneração que nós temos por ele é para incutir nos nossos filhos a verdade, é isso. Essa é a mensagem do Eliyahu Hanavi, né? Verdade. E a verdade é que a paz entre pais e filhos está fundamentado na verdade. É na verdade. Quem é a pessoa que ama de verdade um filho? Pai. E o filho precisa ouvir isso. Ele... Não, quando eu falo pai, não. Esse é o sentido. Sim. Tá bom, os pais. Perdoem. Os pais. Então, a veneração do Eliyahu Hanavi se dá por isso. Não porque ele falou a verdade e outros não, mas ele foi mais enfático. Mas termino dizendo o seguinte: como tudo que estudamos, a ideia foi plantar dentro de nós, né, essa vontade de estudar, essa vontade de apreciar a nossa Torá. O rei Salomão, na sua sabedoria, e Eliyahu Hanavi, nas suas orientações,
Espero que tenham contribuído a vocês pensamentos. E na aula de hoje o principal era falar disto, né? Como Eliel Hanavi está sendo chamado até hoje para assistir, que o povo de Israel é super, na hora de fazer o Brit Milá, como ele, não com o médico, como ele, e explicar o porquê que ele vem com Mashiach, da importância da verdade e da importância da paz entre pais e filhos dentro do lar. Sem paz entre filhos e pais, não vamos fazer com Mahmoud Abbas e nem com ninguém. Esquecem. Vamos começar paz interna para chegar paz externa. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.